Opa, pessoal, lê aqui. De novo, aquele mesmo disclaimer. Esses vídeos originalmente era para ser feito apenas um pós-série, ou seja, era para tudo meio aqui que eu fiz eles pensando que ia ser um videozão só que aí eu me emocionei, eu não me atentei pro tempo, aí eu terminei a quarta temporada, 3 horas de cacetada, basicamente 4 horas de vídeo, e não dá para fazer um videozão desse tamanho, né? Então decidi dividir para cada temporada. E a partir daqui o negócio fica bom. A partir daqui fica gigante, porque caso vocês não tenham percebido, a primeira e a segunda temporada, e até mesmo os ovos do Agreste, tem muito incerto. Então vocês podem ver que é a partir da terceira e da quarta que eu vou falar muito, né? E acho que eu não falei aqui nesse vídeo, mas eu não assisti a quarta temporada, né? Tudo ali é fake hack. Aí eu assisti os ovos do Agreste, aí não fiz o vídeo. Não, eu fui direto pra terceira temporada. Mas por aí vai, tá bom? Então, bora aqui. E finalmente vamos falar da terceira temporada, mas... Só que aqui a gente entra no porquê essa terceira temporada é tão boa. Porque ela é, até então, a única temporada, a única coisa de Wakfu que você não está dentro da lore, tirando os ovos do Agreste. Aí você não tem como passar pano. Que é positivo. O que é positivo? A série, basicamente a partir da terceira temporada, nessa terceira temporada em específico, você não só saber tanto do mundo, da lore, que era algo que atrapalhava muito a primeira e a segunda temporada, aqui o impacto de você não saber do mundo é mínimo. Na verdade, é a única vez na série como um todo que você não saber o que é a lore do mundo, isso é um benéfico. Porque a estrutura dessa temporada é Cavaleiro do Zodíaco. É as 12 casas. E você não saber do mundo, você não saber quem vai estar naquela casa, quando fala uma raça e você não entende, isso gera antecipação, isso é legal, isso gera diversão, isso é bom, porque você não sabe o que vai estar lá. E como não é pra você já não saber, ou você não saber porque você nem sabe que porcaria é aquela raça, é positivo. Porque você tá descobrindo junto com os personagens, então você não se sente excluído, você se sente dentro da surpresa junto com os personagens. Então essa estrutura da saga das 12 casas de Cavaleiro do Zodíaco, alinhado a você não saber tanto da lore, alinhado ao viés de surpresa que cada torre, de que cada semideus vai estar lá, é bom. E sabe o que é melhor ainda? Alguns reinos não têm desenvolvimento. Tem lá uma pretinha que aparece lá, fica até feio, mas é porque a personagem é preta lá, que parece um pichizinho. Aí ficou pior ainda, perdão. Ela nem tem desenvolvimento, ela só pinça lá no final, e eu não senti isso como ruim pra história, dado ao como a história se desenvolve. Então, dado a essa estrutura das 12 casas, que é maravilhoso, uma das melhores coisas de Cavaleiros do Zodíaco, se você quiser me usar, pode me usar, não tem nenhum problema, se torna proveitoso. Então, aqui, onde a história ela é retilínea, onde a história é bem feita, onde o arco dos personagens é estabelecido, por exemplo, episódio 2, episódio 3, você já sabe qual vai ser o arco de cada personagem. Você já sabe qual vai ser o arco do Yugo, você já sabe qual vai ser o arco da Amália, do Percy, você já sabe qual vai ser o arco do Hel, no comecinho. Então já tá setado, e todos os personagens vão sendo trazidos aos pouquinhos. Vai ter drama, vai ter conflito, vai ter mistério, vai ter antecipação, vai ter viés emocional, vai ter dependência emocional, tudo sendo construído aos pouquinhos, ao mesmo tempo que a pior coisa da série, que é, eu não sei em que mundo eu tô, eles foram para outra dimensão, eles foram para outro universo, basicamente, e ainda usa a sua não informação como algo positivo para a escrita. Perfeito. É aqui que tudo em Wakfu tinha que ser. E isso é muito bem feito. Muito bem feito. Eles souberam usar os erros deles até essa terceira temporada como algo positivo. Como algo que, no mínimo, ou é positivo ou é neutro. E só isso é muito importante. Por quê? Eu não saber no mundo que eu estou, e isso é neutro, isso é bom pra caraca. Porque isso em qualquer outra série, em qualquer outro mundo, pode gerar uma dissonância e um foda-se, eu não entendo, não conheço, não quero, gigantesco. Então a estrutura das 12 casas sendo colocada aqui é perfeito pra história. E dado exatamente que se você assistir a primeira e a segunda temporada, até mesmo os Ovos do Agreste, que os Ovos do Agreste é isso inteiro. Pô, você se sente fora do mundo e é horrível, você não entende nada, você não gosta de nada, você não suplica nada. E aqui funciona. Isso é perfeito, basicamente, nesse sentidinho. Ou seja, o que eu mais odiei na temporada do Agreste, aqui eu já não sinto. E isso eu adoro demais. Eu sei, né? Toma tapa, toma carinho. Toma tapa, toma carinho. Vai depender muito. Vai depender muito do seu nível com a série. Então, se você já não... se você termina... Se você termina a segunda temporada já não gostando da obra, pô, eu não sei se a terceira vai ser boa o suficiente pra você, né? Boa o suficiente pra você. Por quê? Porque eu falo isso? Porque a partir daqui, foi onde o Wakfu meio que ele furou a bolha. Por causa daquele MV de Monster,
Até hoje, acho que é a coisa mais assistida, acho que 7, 8 anos atrás de Monster, qual é o nome do corno? Dark Vlad. Isso estourou, um monte de gente querendo saber da história e muita gente se frustrando por causa da primeira temporada. Porque a partir daqui, olha só, ou seja, a obra já não é episódica, ponto. Ela já se transformou. Aqui é outra obra, é outra história, mudou tudo. A pior coisa da série tá no seu nível mínimo de problemática. E a série amadureceu, mudou o tom e agora está mais com viés melodramático. Claro que se você não gosta de viés melodramático, talvez você não goste tanto do que a obra vai se tornar. Porque ela vai ficar realmente um dramalhão, digamos assim. Esses novos personagens viessem de novela romântica e os nossos personagens que a gente coloca estão no arco triste deles. Eu não sei se é o melhor exemplo que eu podia dar pra ver se você consegue entender, mas é esse ponto. Aí junta esses dois e dá o equilíbrio. Por quê? Porque mesmo que agora a obra esteja triste, esteja dramática, a obra ainda não se deixa ficar triste demais. Entendeu qual pontinho? Ela não deixa. Porque seria um choque muito grande você ir, segunda temporada, não te deixa nem ficar triste. Ovos do Agreste não deixa nem o Percy morrer. Pum! O Wakfu terceira temporada. Dramalhão! Ou seja, o que a obra tá fazendo, ao meu ver, é indo de livre para 10 anos, para 12 anos, para 14 anos e depois para 16 anos. É mais ou menos o que eu sinto. E isso foi com o Ruby, é essa transição. E eu falo isso por causa da temporada do Agreste. Lei do Futuro, depois de assistir a quarta temporada, é exatamente isso. Eu canetei certinho. É exatamente isso. Então, nessa temporada aqui, ela ainda vai ter piadinha boba, vai ter piadinha um pouquinho fora de tom, vai ter piadinha com cocô. Por quê? Porque tá nessa transição meio boba. Não que isso seja ruim, mas pode incomodar algumas pessoas. E já na quarta temporada, nem tem isso. E já dando spoiler do futuro, e eu sinto um pouquinho de falta disso, né? Olha que loucura, né? Muito provavelmente as pessoas vão amar a quarta temporada, por quão séria e dramática ela é. Eu ainda sinto tanta falta. Eu espero muito que quando a série termine, ela termine mais parecido com a segunda temporada do que sendo 18+. Mas aí é minhas expectativas e a minha experiência com a série. Voltando. Então, a série vai se trabalhando, tá? Então, basicamente, nesse pontinho aqui, eu já falei que aqui tá ótimo, tá maravilhoso. Vamos falar da série como um todo. Antes de ir pra cada episódio, que eu gostei disso lá dos ovos, vamos então pra estrutura da série como um todo. Ela vai começar, vai ter a apresentação dela, vai ter o desenvolvimento dela, e ela vai chegar assim vai chegar com algo novo. E vai ser a complexação e as consequências dos ovos. Que é a única coisa que eu digo que é ruim dessa série, porque ela é muito dependente. Ela até tenta, mas não consegue. Muito dependente dos ovos. E os ovos não são tão bons. Então meio que os ovos dão aquela ancorada na série, infelizmente. Então se você detestou os ovos, é daquele complicado. Mas mesmo assim, ela ainda é de verdade. É só você pegar, por exemplo, aqui, ó. Essa frase aqui do Percy, essa maturidade, esse drama. Nos primeiros 2 minutos da série, você já tem um desenvolvimento e uma carga dramática que a série, até os ovos, nunca teve. Nunca se deixou ter. Agora, não apenas se deixou ter, como está se complexando. Muito maravilhoso. Muito maravilhoso mesmo. Então agora vamos falar da história como um todo. Dando um resuminho, vão sequestrar a filha do Percy, porque ele é um semideus. E estão sequestrando os semideuses e colocando eles numa torre para um plano maligno que eu não quero falar, porque vai que você é um corrinho que não quer assistir, que não assistiu ainda. Não, eu só vou dar spoiler mais pro final. Vou falar em paráfrases para no final eu dar mais spoilers. Spoilers, quando a gente estiver falando dos episódios. Então, sequestraram a filha do Percy. Então, e o Adamai sumiu. Então, a gente descobre que o Adamai tá com essa nova organização, uma organização secreta, super blá 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 blá. Sabe aquela organização secreta? Os Illuminati, sabe? Tipo os Illuminati, mais ou menos assim, organização secreta, por trás das coisas do mundo, blá blá blá. Pum. Aí, sequestraram a filha do Percy, que é uma semideusa, porque é semideusa. E quem foi atacar o Percy foi o Adamai. E isso gera toda a comoção para que eles vão para essa torre, vão para o circo desse vilão recuperar os filhos do Percy. E ainda tem uma agravante filha da mãe, que é a nossa Evangeline está buchuda, grávida. Vamos lá. O Wakfu, ele não tem nada de excelente. Desculpa, até então ele não tem nada de excelente. Até a quarta temporada. Ele não tem nada que eu digo único. Ele não tem nada que eu digo, oh meu Deus, isso daqui eu nunca vi em nenhum outro lugar, ou se eu vi não é tão banal. É uma historiazinha legal. Mas a família do Percy e a relação parental e os filhos do Percy é excepcional. É excepcional. O papel da Eva como grávida é um papel simbólico e brilhante nessa temporada aqui.
Eu adoro o papel de grávida dela. Eu adoro a semiótica que colocam aqui. Eu adoro até mesmo essa. Sabe aquela que o pessoal reclama lá da mulher? Da mulher do Aranhaverso 2 lutando grávida? O pessoal reclama. Aqui a gente já tem bem antes. Então, isso é algo que. Cara, eu assisti o Wakfu e não vi nada diferente. É impossível você não chegar aqui a não ver nada diferente. Então a gente já tem o desenvolvimento pra filha do Percy. Essa menininha aqui, ela é brilhante. Ela é a maturação da escrita de personagem e do desenvolvimento ativo do personagem da Ankama desenvolvida. Por quê? Ela tem, sei lá, 2 episódios, você já gosta dela. E o bom, eu já gostava dela lá nos ovos. Não elogiei tanto ela nos ovos, porque eu queria guardar esses elogios para cá, porque eu não queria ficar elogiando tanto os ovos. Mas ela, lá, eu já gostei dela. Ela, aqui, eu já continuo gostando dela. E não é aquela criança, ela é aquela criança arteira, travessa que você entende, que você justifica. Ela não é aquela criança cheia de sabedoria. Ela não é aquela criança que é apenas a versão pequena do pai. Não. Na verdade, isso é até brincado. Então, não, ela é o Percy pequenininha. Não. O outro menino é a mãe. Também não. Então, ela é única. Ela é realmente filho dos dois. Ela é filha desses dois. Ela não é uma analogia ao pai. Ela não é uma analogia à mãe. Ela não é uma caricatura dos personagens para ter um link involuntário. Ela é um personagem que existe. Até quando ela é uma criança mimada. Até quando ela tira links bobos que faz sentido. E por aí vai. Ao mesmo tempo que o desenvolvimento dela é gerado, que a gente vai conhecendo ela, que a gente vai conhecendo as características delas, a gente conhecendo ela, a gente conhece as características do Percy. A gente conhece as características dele agora como pai. A gente conhece a característica desse guerreiro sendo, entre aspas, amansado. E a gente conhece também as características da mãe. Então aqui já é no terceiro filho. O bichinho pra gostar de fazer boneco. E isso torna essa família a melhor coisa da série. Nossa, como é bom! Não sei de verdade. Se você não gosta da Eva, se você não gosta do Percy, qual vai ser a sua reação, né? A sua reação. Por quê? Por quê? Porque eu reclamei lá na primeira temporada que o Percy, ele é o que tem o arquétipo mais dissonante. Mesmo que eu tenha gostado do que ele se tornou na segunda temporada, é aquilo. O Percy, ele é muito coração da série. E agora ele está encabeçando aquilo que tem mais característica, aquilo que tem a melhor escrita, aquilo que move essa terceira temporada como um todo. O que é melhor trabalhado está aqui. Essa nova personagem é o excelente que deveria ser os personagens de Wakfu na primeira temporada. Só você pegar esse primeiro episódio, pega o desenvolvimento dela, o segundo episódio dela lutando, dela treinando. Olha o arco de treinamento que eu fiquei reclamando lá na primeira temporada. Foi na primeira temporada ou foi na segunda? Eu reclamei que não tem arco de treinamento. Aí eu não lembro, gente. Só que aí minha memória me condena, me perdoem. Arco de treinamento que torna todas as características do personagem viçantes. Então, se você quer ver o que deveria ser o Percy, tá aqui, lá no começo. Tá vendo com o pontinho? Então, essa personagem, eu gosto muito dela. Exatamente porque pouco tempo, empatia máxima. E isso eu dou muito, muito, muito valor, tá bom? Porque é muito fácil você sentir empatia com um personagem quando o personagem tá no 99% do tempo na tela. Agora o personagem, ele é pensado e tem apenas um episódio, você gosta muito dele. Tem uma cena que eu adoro, eu não sei qual episódio é, que... Porque chega um ponto que eu tenho muito medo disso em personagem criança, que chega um ponto que a criança parece que não é mais criança. A criança é desenvolvida pra lutar, guerreira, ou tá tendo um arco dela, e ela parece que não é mais criança. Você esqueceu que ela é uma criança. Parece um adulto em miniatura. E isso é muito mais comum do que você se parece, porque você... Por quê? Porque adulto pode agir como criança. Então como é que você faz uma criança ser uma criança? No episódio onde o Ruel cansou de ver o Yugo e a Amália brigando, que, de novo, vai ter dramalhão, vai ter coisas que atrapalham, tal. E ele vai lá e fala, pelo amor de Deus, parem de brigar. Pelo amor de Deus, parem de ficar reclamando. Quem tinha que estar reclamando e chorando é a nossa... É a menina. Ela que tá ela quase perdeu o pai, ela quase perdeu o irmão, talvez ele nunca veja o irmão dela, e vocês aí chorando, parem com isso, dando uma assim pra criança, querendo, tipo, proteger a criança, fazendo ela lembrar do que ela tava tentando esquecer, porque ela é uma criança, ela não sabe lidar com isso, ela apenas está esquecendo disso, ela lembra e ela começa a chorar, chuta o Ruel e fala, pô, que maldade, Ruel, fazendo criancinha chorar. E aí a gente lembra, puta que o pariu, ela ainda é uma criança. Olha, fazendo a gente lembrar o quão pesado é a situação, só que ainda de uma maneira leve. Você sente, exatamente para você não esquecer o que está em jogo. E isso em um contraponto, em um dramalhão, em algo bobo, algo banal, em uma briga idiota. Não porque a briga é idiota, mas a briga dada ao contexto do Yugo e Amália, porque vai ser
Ai, caraca, vai ser o conflito de romance que vai ter nesses dois? Ou isso, pra você não esquecer quem é que tá. Pelo que a gente tá lutando. Cara, essa cena, eu acho que ela é aquela cena. Acho que é a única vez que eu senti isso no Akifu que me dá vontade de rir e de chorar. Porque eu ri, mas também me deu vontade de chorar. E isso é uma sensação, uma delícia. Uma sensação deliciosa, tá? Tá bom? Então, já explicando aqui que essa personagemzinha aqui, acho que ela, junto com o Percy, são os meus personagens favoritos. E ela dá facilmente pra ser o meu personagem favorito, porque ela é uma personagem realmente bem escrita. Ela é uma criança bem escrita. Ela é, tipo, se o Boruto fosse melhor que o Naruto o tempo todo. Eu acho, e eu verdadeiramente gostaria muito de ver alguém que não gosta dela. Se você não gosta dela, coloca aí os motivos. Que eu realmente gostaria de ver alguém analisando ela e não gostando dela. De verdade, eu tô muito curioso, né? Eu já passei daquele tempo das pessoas não gostarem do que eu gosto e eu ficar puto. Não, eu quero saber. Nossa, eu tô curioso. Me dê uma forma de piorar essa personagem. Porque eu gosto tanto dela que eu não consigo ver nada do que ela fez que não foi tão bem feito. Ponto. Aí a gente tem um irmãozinho, o irmão dela, o Flopin. Acho que é Flopan. Que ele tá meio apagadinho. Porque pelo cabelinho, ela tem mais arquétipos do Percy. Só que o contraponto dela é sem também pensar um pouco igual a Eva. Então ela se torna muito única. Mas o Flopin, ele é meio água com salsicha. Ele é a Eva sem interação com o Percy. E como eles são separados, aquilo que tornava os dois legais, que é a dinâmica dos dois irmãos diferentes, ele fica meio apagadinho. Acho que é a única coisa que eu posso reclamar. Não porque ele é mal escrito, mas é porque eu gosto tanto dela, a gente vê o irmão dela e você fala, ele é legalzinho. Ele é do futuro, desculpa o susto e segura pra quarta temporada. É bando de filha da mãe, eles sabem. O Ankama fica vendo 24 horas vendo a reclamação do povo pra melhorar na próxima temporada, os bichos é um gênio. Então, nada tipo, ruim, mas só podia ser melhor, só que aquele podia ser melhor que não atrapalha. Aquele neutro positivo, mesmo sendo meio incongruente. A gente tem aqui o arco da Eva. Vou falar individualmente dos personagens por arcos, tá? Aí depois eu vou falando da história por cada episódio. O arco da Eva. Cara, ela como arquétipo de mãe. Puta que o pariu. Que mãe boa. Que mãe boa. Ela lutando, seja ela não se deixando abalar pela gravidez, ou seja, ela até mesmo estando preocupada pela gravidez. A gravidez lá da cena do bichinho nascendo. Puta que o pariu, que personagem. É meio Aura Farm. Sim, eu vejo algumas pessoas tendo um pouquinho de vergonha ali daquela cena, mas eu não vou mentir, eu ainda gosto pra caraca. E ela sendo usada como tanto o viés da princesa a ser resgatada, mas ao mesmo tempo que isso é subvertido para, na verdade, ela e o arquétipo dela é que salvam a todos nesse ponto. Claro que aí a gente não pode dizer que tá subvertendo por subverter. O que a série tá fazendo agora, e eu adoro esse tipo de escrita, é ancoragem de desenvolvimento. Desculpa, gente, aspectos técnicos, você tem que me perdoar, tá bom? Eu não sou tão bom assim com aspectos técnicos, eu simplifico demais. Que é o quê? Nós temos tramas paralelas que se desenvolvem de maneira paralela e depois se conectam. Por quê? Na tentativa do Percy salvar a Eva, o Percy salva a Eva. E na tentativa dela se salvar, ela salva o Percy. Entendeu qual pontinho? Então não é tipo, ele só salvando donzela em perigo. Não. Ambos, na sua ação, salvam-se a si mesmos, conectando o arco dos dois. E isso é muito bom, porque não fica naquilo de donzela em perigo, ao mesmo tempo que você não subverte por subverter e fica aquele negócio monótono do, vou fazer o branco ficar preto porque sim, só que ainda continua clichê, porque você só inverteu. E inverter não é qualidade per se. Fica muito bom mesmo. Na própria forma que a história fica imprevisível. Porque vai ser só subir. Não vai ser subir, depois vai ser descer, depois vai ser destruir e depois a torre toda. Se você assistir, você sabe exatamente do que eu tô falando. Isso é muito bom porque tira a monotonia e porque isso é um acelerador de trama. Eu acho de verdade que se a Ankama tivesse mais tempo, blá 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 blá, eles não acho que eles teriam feito o que eles fizeram. Eu acho que eles teriam realmente passado os 12. Eu acho que sim. Mas, como eles tinham que ter esse acelerador de trama, foi um acelerador de trama muito bem feito, que eu acho que, se não for, eu acho que ficaria ruim, tá? Eu acho que ficaria ruim se a gente realmente tivesse que ter todos esses aceleradores de trama. Então agora vamos falar um pouquinho sobre expectativas e agora vai vir spoiler. Lê, você não acha que a Eva está sendo simplificada ao arquétipo de mãe? Sim, ela está sendo simplificada ao arquétipo de mãe, enquanto o Percy está sendo, sim, simplificado ao arquétipo de pai. Aí que está. Os personagens estão saindo de guerreiros para se tornar
o arquetípico de pai. Só que isso pode ser problemático porque o que vai acontecer na quarta temporada? Porque se acontecer isso de novo, por quê? Fica feio. A mãe agora, que era uma guerreira, vai ser só a mãe, sabe? É feio. Porque mesmo que faça sentido a mãe virando mãe, você tá num mundo fantástico. A sua filhinha, criança, tá esmurrando outro cabra. Aí se pegar a mãe, só coisa da mãe, por exemplo, o que eu gostaria? Que a Eva se transformasse em deusa Krá. Eu gostaria de verdade. Ter alguma forma de você fazer um up de poder pra Eva. Porque o Percy teve up de poder, o Yugo teve up de poder, e a Eva tá... Entendeu? Sabe isso? Isso é tão ruim pra classe dela, como Krá, quanto pra própria personagem. Então isso vai depender muito do futuro. Eu ainda não assisti a quarta temporada, e isso vai depender muito do que vai ser feito no futuro. Porque se colocarem ela como, de novo, a sua mãe, empobrece não apenas ela no futuro, como essa versão dela. Tá vendo o pontinho? Então fica problemático e perigoso. Fica um personagem que eu aceito que foi feito aqui agora, mas vocês podem cagar muito isso lá no futuro. Entendeu? Ah, então você só quer que ela fique fortinha. Não, ela não precisa ser forte. Ela só não precisa ser simplificada ao arquétipo da mãe. Vou dar um exemplozinho, igual o pai do Yugo, que nunca tá lutando. Porque a nova figura paterna do Yugo tem que ser o Ruel. Tá entendendo qual é o pontinho que eu tô falando aqui? Não tem nenhum problema o pai do Yugo ser o pai do Yugo. E se ser simplificado ao pai do Yugo. Tudo bem, porque o arquétipo do personagem é de pendurar a pá. Só que da Eva ainda não. É sacanagem. Ela é ainda poderosa. E querendo ou não, o filho dela é sobre arquétipo de força. O Flopping também é sobre arquétipo de força. E ela deu à luz um semideus super poderoso. Entendeu? Você meio que resume ela ao receptáculo. E isso não é legal. Medo genuíno do futuro. Por isso que ela é o que não me faz dar pelo meu medo que pode ser pela quarta temporada. É ler do futuro aqui e pode ficar sem medo, papai. Não, a Eva não vai ser resumida a receptáculo e mãe. Na verdade, sabe que eu... Mano, cara, puta que o pariu. A escrita dessa bodega, mano. Eu editando aqui, deu até vergonha, mano. Deu até vergonha, porque os corno, na quarta temporada... Eu tô falando, a porcaria desses filhos da mãe escreve vendo review dos outros, porra. Vendo os comentários do pessoal, não faz sentido, pô. Porque o que eu tava... Os meus medos, parece que os caras fizeram a quarta temporada pra responder os meus medos, pô. Que nossa senhora, que lapada que eu tomei. Os caras me refutou na quarta temporada. Que lindo, adorei ser passada pra trás. E se você já assistiu a quarta temporada, cara, eu queria muito ver o react de alguma pessoa que assistiu a quarta temporada vendo essa aqui da terceira, tipo, vendo eu falando aqui, caraca, porra, Big Brain, caraca, o cara tá sendo refutado pelo futuro, porra. Desculpa, emocionei. Entendeu, pessoal? Então esse é o meu medo da personagem, por isso que eu não vou falar mais tanto dela mesmo, gostei do arquétipo dela. Lê, você acha que é uma crítica infundada? Eu acho um pouquinho sim, porque não pouparam ela de bater na menina do veneno com ela grávida. Mas dá medo, dá medo. Por quê? Porque a obra tá indo pro power scale, pô. Tá indo pra luta de poderzinho, piu. Tanto que essa luta aqui a luta final nem é tão legalzinha. Não vou mentir não é tão legalzinha, porque é lutinha de poder, que a gente já viu contra o Kill Bill, a luta contra o Darkseid foi 1000 vezes melhor, então dá medo de só ser luta de... Sabe quando aquela piada do pessoal de Dragon Ball? Ó, luta foda, fica aquele... Dá medo, entendeu? Dá medo. Então, talvez pela necessidade da obra de ficar nessa power fantasy de lutas megalomaníacas gigantescas, jogue os personagens que não tem esse up de poder gigantesco pra baixo. Porque como que a Eva vai ser útil? Como que a Amália vai ser útil? Como? Aí, por quê? Porque tá todo mundo tendo up de poder, mas não vai ter 6 Dofu pra todo mundo. Não vai ter Elia Cubo pra todo mundo, sabe? Eles vão ter que fazer alguma coisa pra, nos momentos de Power Fantasy, você conseguir fazer com que todo mundo tenha um momento de luta foda. Mas não vai ficar foda, né? Tá, mas vamos pro futuro. Vamos falar agora, então, do... Não vou falar do arco do Percy, não, porque o arco do Percy ele vai se conectar muito com a crítica geral da série. Vamos falar pro arco do Yugo e pro arco da Amália como um casal. O casal é bem feito. O casal não tem antecipação. Eu, de verdade, gostaria muito mesmo que o arquétipo... Não sei mais falar. Eu gostaria muito mesmo que nos OVAs fosse aquela coisa de reinterpretação de sentimentos. Sabe, por exemplo... Já pensou, por exemplo... É algo clichêzinho que acontece, da personagem que gosta, aí a personagem começa a namorar, aí o Caba começa a ter aquele ciúmezinho, só que ele não entende porque ele tá tendo ciúmezinho, aí ele reinterpreta os sentimentos dele. Preferia muito mais que o Yugo descobriu, ou começou a amar a Amália, porque ele percebeu que agora
ele não teria mais objetivo, tipo, eu nunca vi a Amália de uma maneira romântica, porque eu nunca senti que eu iria perder ela, que eu poderia perder ela. Sabe aquele negócio, tipo, eu sempre vi tanto ela como uma amiga que eu nunca vi de uma maneira romântica. Aí quando ela se torna, entre aspas, mulher, ela se torna princesa e você percebe a sua reação, aí você percebe os seus sentimentos. Esse arquétipo era o que era pra ter sido feito com o Yugo, dado a coisa como um todo, né? E não foi isso que foi trabalhado. Dá pra interpretar, se você quiser forçar, até dá, só que, sabe, é hiperinterpretação demais. Tinha que ter mais texto, tinha que ter mais subtexto, ou tinha que ter algo mais visual, né? Até porque, pô, vamos lá falar do Oropo. O Oropo fala, eu sempre gostei de você, eu sempre te amei, babá. Depois a gente fala lá do Oropo, né? Isso é bem feito, caraca, que cena boa do caramba lá do coisa do relógio. Muito bom, muito bom. Então, meio que faz mais sentido a Amália se apaixonando pelo Yugo. De verdade. Sabe o que eu tô falando que tinha que ter com o Yugo? Teve com a Amália lá no negócio do tempo quando o Yugo cresce. Teve. Já com o Yugo não. Então a antecipação desse casal não é legal. Mas a construção e o meio do caminho é bem feitinho. Aí não tem muito o que reclamar, é bem feitinho. O Link. O único casal bem feito dessa bodega de Wakfu inteiro foi o Oropo com a... Ai, qual é o nome dela? Esqueci. Com a mulher ave lá. Com a mulher ave. O único casal bem feito. E que casal bem feito da preula, pô. O que já mostra, exatamente, não é que a empresa... Eu falei aqui, mas foi zoando, tá? Desculpa aí, Ankama. Vocês sabem sim fazer casal. Só que o casal tem que ser pensado desde o começo. Não vamos fazer eles serem casal porque vai ser isso legal, porque é o que os fãs querem. Vocês acertam algumas vezes e erram outra. Esse casal foi muito bem feito. A questão do Oropo e a da dependência emocional, a questão do Oropo e sobre a sua não significância no mundo, de alguém sem raízes, junto com ela e do próprio paralelo dela, e isso tudo sendo conectado como casal, como desenvolvimento de personagem, como dependência emocional, e ainda se conectando ao final. Puta que pariu, o final dessa temporada seria bom se não tivesse luta. A luta lá, eu acho, Megazord, meu foda-se. E aquele Megazord sem ser legal. Se fosse pelo menos um Megazord legal, seria maneirinho. Mas é só aquele negócio de, monstro gigante genérico americano. Não monstro gigante genérico japonês. Pra vocês terem noção. Então, mesmo com a luta no final sendo pouco inspirada, a realização final é muito boa. Nossa! Porque porque eles pegam um melodrama e justificam com a carga dramática. Ai, caraca, vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês. Muito bom, né? E o arco mesmo dos dois, do Yugo, quando ele vai se descobrindo, o viés dramático, como aquilo que eles estavam tentando se esconder e agora não tem mais como esconder, e como eu já falei, é o próprio Royal falando, é algo que eles estavam tentando esconder, agora não conseguindo esconder, e isso tá atrapalhando aqui agora, e a série sendo consciente disso. Eu adorei de fato, né? Adorei, de fato. Cara, muito bom, muito bom. E vamos falar então agora sobre o arco do Royal. Essa temporada ela é quase perfeita. Só tem duas coisas que eu acho ruins. Nem vou dizer que é ruins porque eu estaria mentindo. Não é que é ruim. É quando você compara, as coisas são melhores. O arco do Royal é meio não porque ele é ruim per se, na verdade, ele, dado ao arco dramático do personagem, como o Hell, ele é o personagem do grupo mais bem escrito, é o arco que mais faz sentido, que mais tem camada, mas ele meio que vai pro nada, dá aquela sensação que ele tá sendo preparado pro futuro, sabe? Lá, tá sendo preparado pro futuro. Então dá aquela sensação de, não gostei agora, mas talvez pro futuro tenha alguma importância. E o app do colecionador de roupa de baixo, né? Ele não é que esse app ele é ruim. Ele é esquisito, ele é estranho, é feito pra isso, é feito pra ser estranho. Só que aí você pega o episódio da menina lá da natureza, que tem lá aquelas piadinhas bestas, dos bichinhos sendo transformados em Dofu, da piadinha mesmo do cocô passar do lado. Também é estranho, também incomoda, mas a piada funciona muito mais. Ele sendo feito, né? Aquele cara lá só serve pra fazer a piada do Percival com o Goltard. Calma que eu já vou falar do Goltard aqui, tá bom? Do Percival com o Goltard, basicamente esse é o único ponto. E pra fazer aquele link de família disfuncional. Agora voltamos para o link de família disfuncional. Por quê, Lê? Porque qual é o paralelo? O paralelo dali é de família. Nós estamos tendo aqui família número 1, Percy. Depois nós estamos tendo Percy com Goltard. Depois nós estamos tendo uma formação de família como grupo dos Dofus. E depois para a família do Roel, que ele não teve a família dele com aquela. Por isso que aquele link, sabe? Lê, não faz sentido o arco do Roel. Não, tá literal sendo colocado como arco de família. E uma possível família se formando do Yugo com a Maria. Casal
e família. Tá vendo qual pontinho aqui? Aí junta a Amália com o Oropo, papapá. Então, pra mostrar o quão disfuncional está sendo feita, o quanto essa família não tem base, e para mostrar a hipocrisia dessa família que vai ser sendo colocado como a própria hipocrisia do vilão. De um vilão que age com certeza sem ter toda essa certeza. Que ele está apenas existindo. Ele está apenas agindo, não existindo. Porque ele condicionou a existência dele pela sua própria autoconsciência. Ou autoexistência, se a gente puder dizer aqui. Que é muito interessante. Então agora, acho que eu já falei sobre todo mundo. O Oropo vou deixar pro final. E agora eu quero falar sobre cada episódio per se. Belezinha? Episódio número 1. Heróis Caídos. Que episódio gostoso, velho. Que episódiozinho gostoso. Da recapitulação. Nostálgico. O episódio ele é nostálgico, né? Ele é feito para ser nostálgico. Temos aqui o primeiro desenvolvimento. Temos aqui a complexação da Malha, do pai dela morrendo. O arco dramático, aquilo que eu falei. A gente tá tendo aqui ela ser uma princesa, sendo colocada como característica de viés dramático, que já tinha sido pensado lá nos Ovos do Agreste, estão reforçando aqui, muito bom, para se dar mais uma característica da princesa trágica, não apenas da princesa mimada. Cara, e a piadinha lá dela falando com o Ruel, que piada boa, velho. Nossa, que piada boa. O do Ruel reclamando, ela falando, Ruel, o papel de reclamar é das princesas. Tá querendo roubar o meu papel? Então pare de reclamar. Cinema, papai. Muito bom. Adoro essas piadinhas, né? O grupo tá afiadinho, cara. O grupo tá afiadinho, né? O grupo tá afiado. As interações estão maravilhosas. Mas a equipe como um todo teve um glow up. Então, a escrita... Essas interações na temporada 1 ou na temporada 2, essa consciência de interação é muito bom, né? Aí tem aqui o arco dramático. Aí tem coisa ruim lá do Dofus, né? Mas dá... Temos aqui a luta, temos aqui o conflito e temos... Vamos, só pra não dar pra reclamar, que eu quero reclamar disso daqui, porque quando eu assisti, e até hoje, é a única coisa que pra mim é o único erro de escrita da série, que é isso aqui, ó. Aqui, é isso aqui. É o único erro de escrita da série. É isso aqui, que é o Adamai psicopata. Tá vendo aqui? Vou matar e blá blá blá. Que é o Adamai, meu Deus, que é por quê? Exatamente porque eles colocaram aqui pra mostrar vilão, o Adamai tá mal, o Adamai versão maligna, blá blá blá. Veja seu amigo morrer. E se você simplesmente assistiu, não é esse o ponto. Não é esse o ponto, né? Sem dúvida, não é esse o ponto. Não é esse aqui, né? Mas isso daí é justificado, sim, porque aqui a gente vê que isso aqui é apenas um choque valor. É o quê? É quando você mata um personagem no final da temporada, é quando um personagem é pra gerar choque e você querer assistir. Isso eu consigo respeitar, só que isso não volta, ó. Aqui, ó, que ele toma um choque do Yugo, tá vendo aqui, aí ele é grosso com o pessoal, com os amigos dele, aí ele respira, porque ele tá super puto, ele respira e depois ele volta assim e fica mais calmo. O que dá a entender? Isso daqui não é que ele tá mal, isso aqui foi um surto de raiva, um surto de ira. Cara, isso aqui dava tanto pra ser um pouquinho melhor, né? Então, um pouquinho, tanto antes quanto depois, porque isso aqui vai ser esquecido, e isso aqui é o único erro de escrita do Adamai como um todo. O único erro de escrita do Adamai como um todo. Porque mais pra frente, na história, é colocado exatamente que ele é aquele cara que é seguro. Oropo, não deixa o Yugo subir. O Yugo, não deixa. Não, Oropo, não. Eles já estão derrotados. Então faz sentido ele querer matar o Percy porque mano, eu tô salvando o mundo, foda-se, tem que salvar o mundo. O problema é exatamente esse arzinho psicopático do personagem que não é retroalimentado na série como um todo. Tá vendo qual pontinho? Então isso aqui é só um valor de choque que eu não gostei, que eu não achei bem colocado, né? Colocar assim lá Vamos lá. Ó. Sei o que devo fazer com gente como você, está claríssimo, e blá blá blá. Gente como eu, vocês devem ser impedidos agora, Então, até aqui, dava para entender. O Yugo jamais te perdoará, entendeu? Para ele mostrar pro Yugo, olha só as consequências do céu. Dá pra entender. O problema é exatamente esse ar psicopático. Se o Adamai tivesse esse ar psicopático mais vezes, se ele se descontrolasse mais vezes, não, essa é a única vez. Então isso pra mim é uma apelação meio boba. Sabe o que podia ser aqui? Ele não queria soltar o Percy. Ele acabou soltando porque a filha do Percy tem acesso ao poder divino e acaba soltando sem querer. Ou ele solta o Percy porque o Yugo
fala não, tá vendo? Ó? Aí ele solta sem querer aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui. Aí ele solta sem querer aqui, tá vendo? Ou ter alguma coisinha dele se reconectando com os sentimentos do Yugo. Aí ele sente de novo o amor. Ou ele se arrepende, tal, tal. Tá vendo? Ó? Aí tem aqui o puxão de orelha, blá, 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 blá. Tem o puxão, mostrando ele, seu coisa. Aí você com seu superpoder. Ele vai lá aqui, ó. Ele vai respirar aqui agora, ó. Vai respirar aqui agora. Vai perceber o que ele tá fazendo, o que ele tá se tornando. Entendeu? Cara, a série até aqui tá muito bonita, muito visual. E, porra, aqui no momento que tinha que ser super importante, só isso aqui. Podia ter um close no rosto, alguma coisinha, tá? Alguma coisinha aqui, tá bom? Claro que, Leia, não senti isso. Claro que você não sentiu isso, pô. Eu tô reclamando porque eu já assisti a série. Entendeu qual pontinho? Isso aqui, isso aqui não é ruim porque a cena é ruim. Não. Mas se o Adamai. Tá vendo aqui, ó? O design é meio Freeza da vida. Ó, o design dele é muito Freeza. A forma que ele luta é Freeza. Eu olhei aqui, Freeza. Caralho, o Adamai vai ser tornado em um psicopata. O Adamai tá se tornando no Freeza e no Freeza psicopata. Eu não achei de verdade que ele ia ser psicopata. Eu achei que ele ia ir pra esse lado psicopata e depois virar um Vegeta da vida. Mas depois some. Aí essa referência ao Freeza ficou só no designer. Tá vendo? Qual é o ponto do que eu realmente tô reclamando aqui? Ou seja, essa cena é ruim, não porque essa cena é ruim, mas porque exatamente o preset que ela seta não é estabelecido pro resto do final. Aí a gente tem aqui pro episódio 2. Aqui a gente tem pro episódio 2, construção. Que aqui a gente tem a maturação da... É o personagem da Lily. Mano, que personagemzinha muito boa. A forma que ela luta, até mesmo dela ser mais estratégica, dela ganhando power-up é muito bonzinho. Set de treinamento é aquilo, né? Para você ver quanto treinamento é algo importante. Isso daqui nem é um treinamento direto, mas só porque conectou essa cena com a cena do treinamento do começo, já seta muito pra expectativa do personagem. Aí temos aqui o arco dramático, temos aqui, ó, temos aqui o pessoal se colocando, temos a luta, temos aqui a luta, enchendo o saco, a forma que ela luta, a forma que ela provoca, sabe qual pontinho? Até mesmo da própria sapiência dela na luta, mostrando como é. Isso até fala, eles falam, né? Aí o Percy quase morrendo, de novo, tá vendo aqui, ó? Aí ele sendo salvo, de novo. Aí ele ganha aqui o braço, de novo. Aí ele esconde o braço. E essa cena aqui, ó, acaba. Que ceninha boa, mano. Que ceninha boa. É uma criança, é óbvio que é uma criança, mas aqui é um mundo fantástico. Essa criança que é apenas uma criança pode destruir uma montanha. Então, não dá pra você querer tratar isso como viés da realidade. O viés da realidade não dá pra aceitar sem esse tipo de maturidade nessa criança, porque ela não tá apenas lutando. Ela tá sendo aquilo que é a sua própria essência. Ela vai lá, ganha, tal. Ela pede pro pai. Nossa, e essa cena aqui? Essa cena. Eu falo que o problema da primeira temporada de Wakfu é a antecipação. Olha essa antecipação, os cabas sabem. Essa cena do Percy deixando ela lutar. Essa cena dela pedindo antecipação, confia em mim. Com a cena lá do Goltar. Olha que delícia, pô. Olha que delícia. É assim, pô. É assim que você faz. É assim que você cria antecipação. Ela tá aqui batendo no bicho, tá. Ela vai lá, ganha. E o Percy aqui chorando. Ó, mano, não dá, velho. Personagem muito boa. Acho que a única coisa que o pessoal pode não estar gostando é aquilo que, infelizmente, é lore, né? É lore. A relação do pai com a Amália não é tão bem estabelecida, ela é quase totalmente esquecida na segunda temporada, mas tem um preset nos ovos do Agreste que dá pra entender, né? Então, no que foi apresentado, super bem feitinho. Muito bem feitinho. Agora vamos lá pra, finalmente, episódio 3. Ó, em 3 episódios, sabe a regrinha dos 3 episódios? Não concordo com isso, mas eu acho que a Ankama, ela sabe que isso existe. Porque, ó, 3 episódios, bababá. Cadê? Ó o 7 aqui, ó. Olha o 7, ó o 7 aqui, ó. Do que vai ser colocado lá. Do medo da mãe, do que os filhos se tornem. Que isso aqui é só um preset. 3 primeiros episódios, setando o que vai ser a série. Aí que a gente já tem aqui a traição, pra já mostrar que o pessoal aqui não é Fluxicheira, eles não são realmente uma família, que você tem gente muito problemática aqui, aí vai vir a outra aqui, ó, cadê a outra? Quebrando essa aqui na porrada, ó. Essa personagem aqui é boa, viu? Pouco tempo, máximo empatia. Quebra a vagabunda aqui, ó, quebra a vagabunda na porrada, vai. Quebra ela na porrada. Isso, quebra a vagabunda na porrada. Maravilhoso. E temos o set dramático dos personagens. Fala onde o Wakfu já tinha feito isso. Nem nos ovos do Agreste eles tinham feito isso aqui. Já mostrando exatamente para quê? Mostrando qual vai ser a carga dramática dos personagens. Ó, temos a piada aqui só do velho, do Percy aqui envelhecendo porque não tem mais o link divino e agora ele envelhece. E da filha dele
e não chegando à velhice, porque semideus envelhece rápido, eu acho. Já pra mostrar qual vai ser a carga do personagem. Tudo bem colocado. Aí a gente tem aqui o Oropo se mostrando. Então aqui vamos já falar do Oropo. O Oropo é um vilão legal. O Oropo é um vilão legal sim, viu? Tá vendo aqui, ó? Aí esse link aqui com os filhos, se linka com o sonho da Eva aqui no comecinho. Tá vendo assim? Eles trabalhando o arco dos personagens em paralelo, completando os personagens assim. Muito gostosinho, muito gostosinho. Tá, cadê? Aí já entra aqui o Ruel com o passado dele, que já é o preset. Aí vemos a Amália setando um mistério. Não, você não vai ser afetada pelo tempo, porque a sua beleza não merece esse tipo de coisa. Opa! Claro que você, só pelo que eu falei, já percebeu que o Oropo, né? Tá. Já percebeu. Eu dei até uma canelada, mas dane-se. Sendo colocado aqui, brincando com ela. Aí a gente tem aqui a nossa Lili aqui crescendo, tendo o aspecto dos... Não consigo mais falar. Temos aqui. E aqui a gente entra no arquétipo de vilão cinza, né? Por isso que eu reclamei lá daquela cena, porque não é incongruente com o que ele se apresenta aqui. Daria até para colocar. Aí depois a gente se vê aqui com o Oropo, como ele age. Já mexi, já estão derrotados, eu preciso, tal. Ou seja, é aquela conveniência do vilão, igualzinho o Kyuubi. É aquela conveniência que não é conveniência, é o que o vilão é. E isso é muito bom de se ver. Porque você percebe que é uma conveniência, só que, opa, não é para você fazer isso. Não é pra você fazer isso, não é pra você fazer isso, não é pra você fazer isso, e toma. Porque aqui eles já estavam derrotados, ó. Eles já estavam derrotados. E agora, subam. E aqui a gente tem a nossa musa. Que personagem maravilhosa. Nossa criança sendo criança. Aquela visão infantil. Mas que mesmo assim era o que esses adultões precisavam ouvir. Que coisa boa. Aí, mostrando o Ele é Cubo. Olha a diferença do 7 para gerar antecipação para o próximo episódio, desse terceiro episódio, com o do primeiro. Eu vou reclamar daquele episódio sempre, porque ali seta, por quê? Muitas pessoas podem achar, opa, o Adamai vai ser psicopata, aí no segundo episódio, no terceiro ele não é? Porra, então pra que aquela cena? Tá vendo qual é o pontinho? Você pode apelar, pode, mas também você vai ter que arcar com as consequências de ter gerado frustração no seu público, porque o Adamai não será aí. Aí a gente tem aqui, episódio 4, a garota bestial, e Lê, por que esse episódio é bobo? Porque esse aqui é o episódio da criança, pô. É o episódio dela. Mais um episódio pra nossa maravilhosa Lili. Tá vendo? É o episódio dela. É o link dela. Tanto que tiram todo mundo. Pra ficar só ela e a outra. E também aqui é o... É o Mu, porra. É o Mu. Não tem combate, não tem nada. Tem só direção e construção de personagem. O que é maravilhoso. Essa personagemzinha aqui é outra, tá? Essa personagemzinha aqui é outra personagem mínimo de desenvolvimento, máximo de empatia. Porque, adivinha, ela é uma criança também. Ela também é uma criança. Tanto para ser colocada como contraponto direto com a Lili, quanto o que vai acontecer mais pro final, né? Aí temos aqui um momentinho de diversão e blá blá blá, pouquinho, contraponto. Aí a gente tenta entender por quê. Porque agora é o questionamento da verdade. Será que eles são tão maus? Lê, óbvio que eles são super maus. Você só vê o que o Adamai fez. Tá vendo qual pontinho? Essa cena com o Adamai é pra colocar a dissonância. Porque se o Adamai fosse mais brando, isso aqui não seria realmente uma dissonância. Mas mesmo assim, isso daqui é uma dissonância temática, porque os personagens em nenhum momento sentem isso. A própria Lili fala, foda-se, devolva a minha família. Eu não quero estar aqui, eu quero a minha família de volta. Porque isso daqui, na verdade, não é pros personagens, é pra gente. Tá vendo qual pontinho? É pra e não só pra gente, pra desenvolver e mostrar o quanto dessas pessoas são dissonantes. E o tom cinza não está na organização, mas nas pessoas. Porque a partir de uma personagem, entre aspas, pura, vamos agora para um esquentadinho maluco, que é o Akifu Monster. Vamos logo pro episódio 5, foda-se. Do Deus Iop. Caba, que episódio bom. Esse episódio aqui, meu Deus, ele é o prego no caixão. Eu vou pesquisar aqui, que se lasque. Se eu pesquisar o Akifu, vai vir ele. E pesquisar por... acho que mais assistidos... Pera aí. Como é que pesquisa? Filtro, mais view. Contagem de visualização. Aqui, ó. Ó, falei, pô. 7 anos. Ai, caralho, me senti velho. Por quê? Isso daqui... Porque aqui, tem... Aqui... É o melhor episódio da temporada como um todo. De novo, outro episódio do Percy, que é meio coisa, né? Outro episódio do Percy, cheio de camadas, gigante. Melhor luta. E aqui a gente... Então ele já começa no usual. Flash de tempo, antecipação. Não deixa mistério. Isso que é legal. Por quê?
Não vamos brincar com mistério. Já deixa aqui do Dark Vlad, já mostra quem é, já fala. Você já tem um reset. Aí já tem aqui, ó, antecipação. Tá vendo? Ó? Essa ceninha dela aqui, falando, não, respeite meu pai, que ele é Deus. Aí, por quê? Porque o pai tá concordando com ela. Aí, quando o pai concorda com ela, não, meu pai tá errado. Respeita a princesa. Muito bom, muito bom. Muito bom. Acaba. Aqui, ó, você é princesa, mas ele é Deus, respeite. Aí ele fala assim, não, respeite aqui, tá, muito bom. Porque aqui é um arco do Percy, que é um... E do Goltar, é o arco do Goltar, entendeu? Essa frase aqui é do caralho. Cadê a frase? Ah, essa cena aqui do Vegeta. Eu adoro, cara, mano. Os caras jogam Fúria, nem tem medo, né, mano? Porque eu não preciso elogiar a luta já é do caramba. Eu quero elogiar o texto, porque a luta só precisa ver. Eu quero elogiar o texto. Cadê o texto? Cadê o texto? Aqui, o Deus Yop original é um texto legal. O texto que eu gosto é esse aqui, ó. Você acaba do texto. Tal. Cadê? Eu não tô achando o texto mais. Acho que é bom o suficiente. Aqui, ó. Porque o pequeno Gotthard aqui sente algo por você. Tá vendo, ó? É uma mistura de admiração e animosidade, com uma pitada de ódio também. Nossa, que textinho do caramba! Que textinho maravilhoso. Por quê? Sutileza. Porque aqui você já percebeu por quê? Nós temos duas interações principais do personagem. Isso daqui, eu vou ler ainda o mangá do Fus. O meu eu do futuro vai, sem dúvida, colocar um reset aqui. Eu vou ler do mangá do Fus, que eu já sei que é do Gotthard, e vou ver o ovo do Gotthard. Do Gotthard. Por quê, Lê? Já foi setado de que o Deus Yop, antes do Percy abandonar os seus filhos. Então, já temos aqui uma coisa que o Gotthard foi abandonado pelo pai. E como a subtemática inteira dessa temporada sobre famílias disfuncionais, que é sobre basicamente essas 12 torres, então a gente já tem aqui que o Gotthard, ele admira o Percy como pai, como Deus Yabba, mas também sente um ódio por causa da responsabilidade dada a ele como semideus, por não ter sido criado. E aqui essa luta é basicamente o pai ensinando o filho, não apenas o filho, fazendo a responsabilidade dele e fazendo o que ele sempre devia ter feito, que é abraçado os... Aqui, temos aqui, né, ó. Porque é dissonante mesmo, tá? Pera aí, ele é meu pai, mas não é meu pai. Sim, eles tratam isso como complexo e maluquice, tá? Não se preocupe, não é tratado não. Que o pai que criou o filho, que viu o filho, é normal, mas ainda assim. E dessa cena aqui, cadê essa cena aqui? Cadê? Aqui, ó, tá vendo, ó? Dessa cena aqui. Ô, ceninha boa, viu, ó? Do pai abraçando o filho, de coisa, e nada enfrentar seu lado negro, ajudando o filho, porque, gostosinho. E terminar isso como piada é muito bom. Por quê? Pra deixar o lance que eles não morreram. Tá vendo? Enfrentar seu lado negro? Não, quebrar a última coluna. Muito bom. Aí quebra tudo, eles caem tudo, eles riem, né? Tem lá o... lei, apelaram. Aqui já não é apelação, tá? Pode ficar tranquilo, aqui não é apelação. Principalmente com o que a gente vai ser colocado no futuro aqui. Lei, gera ansiedade. Sim, aqui é pra gerar um pouquinho de ansiedade, mas dado ao tom dramático, por ali não tá escrito um tom dramático, pode ter certeza que os bichos não morreram. E dado as informações de link de conexão, é só você ver os ovos do Ogresh quando o pessoal quase morrendo, eles estavam literal sentindo. Quando o Percy perdeu o braço, ele sentiu. Então, você tem uma conexão. Então pode ficar tranquilozinho. Lê, mas é apelativo pra quem não prestou atenção. E é perfeito pra isso. Diferente do arco do Adamai, aqui é pra isso mesmo. Se você não prestou tanta atenção, você vai sentir algo dissonante. Mas isso aí é literal que eu chamo de duas camadas. O que é duas camadas? Você achou que ele tinha morrido porque você não prestou atenção. E é pra isso mesmo. Por isso que eles só sumiram. Puf. Volta lá pro medo da personagem, e quando ele volta, pode ficar tranquilinho. Ou seja, não tem nada na escrita, não é apelativo. Mas é tipo uma recompensa pra quem prestou atenção, que você já percebeu que eles vão voltar. E pra você que não prestou atenção, é quase uma punição. E isso funciona muito bem, não é apelativo, porque é ressonante com a escrita total. Tanto dos ovos do Agreste, quanto que vai ser trabalhado no futuro. Entendeu? Então agora vamos para o sexto episódio. Ai, cadê o sexto episódio? Aí aqui a gente tem aqui a volta, entendeu? Tem aqui a volta. Temos aqui Aí vem o medinho e tal, muito benzinho, vem as piadinhas, vem a construção, vem a interação dos personagens. É aquilo que tinha que ser sempre ao que for. Divertido, luta boa e coisa importante, ó. Uma das coisas mais importantes aqui, ó, também aparecendo aqui, ó. Vai assistir, vagabundo. Tá vendo aqui? Aí a gente tem aqui a relação deles dois sendo aprofundado. Tá vendo aqui, ó? Mostrando aqui que, de novo, o pessoal aqui não é mal. Então, onde está o mal sem ninguém nessa torre? Que há mal, não é o mal sendo colocado e blá, 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 blá. Aí você tem, de novo, ela aprendendo algo, a nossa maravilhosa
princesa da escrita, respeito e tal. Você percebeu que o arco dela é basicamente aprendizagem e treinamento, né? Tô falando que o Wakfu precisava disso daqui. Vamos então aqui pro episódio mais fraco, que é esse episódio aqui. Só que aqui tem uma coisinha. É um episódio estranho, é um episódio esquisito, só que, olha só, é o episódio mais divertido e mais criativo. Pinball, o personagem ele é criativo, ele é esquisito, ele é tratado como esquisito. Cara, é o episódio é divertido essa boneca. Que ótimo, que ótimo. Por que, Lê? Porque dane-se se não é divertido. Se a linha, ele mostrou algo que é dissonante, que é algo bizarro, algo grotesco, algo pervertido, que é tratado como pervertido, colocando algo como excêntrico. Então, aqui é, ou você acha isso divertido, ou você acha isso pervertido. Que é o ponto, pô. Que é o ponto. Ainda bem, graças a Deus, eles sendo conscientes, mínimo, mas eu agradeço. Se você assistiu, você sabe do que eu tô falando. Então você tem aqui esse ponto, tem esse ponto aqui, tem esse ponto aqui. E aqui a gente tem o amplificador dramático, que é... Ai, cadê a bolada? Que era bolada, pô. Bolada. Aqui, tá vendo? Pronto, ó. Tá vendo? Ó? Pra gerar... O drama está sendo amarrado neles através dos viés do desenvolvimento dos personagens. Lê, básico, sim, mas bem feito, bem feito. E a partir daqui a gente entra nesse daqui, ó, no episódio 8, que aqui é o episódio do Ruel. Esse episódio aqui eu gosto dele, porque o Ruel ele é muito bem desenvolvido. Aqui a gente tem boas interações de novo, temos aqui o drama, cara, temos tudo aqui, ó. Precisa pé no saco, muito bom mesmo aqui, todo esse desenvolvimento. Aqui a cena, peraí, vou tirar meu fone. Will you two stop acting like kids already? The only one of us with any real reason to complain here is LL. The poor girl lost her whole family. We don't know if we're going to find. So your stupid lovers quarrel? No, wait. We are going to find them. Out of the three, at least one or two must have made it. I catch up with the soup, and now he still has. I just know something bad has happened to him. Oh, you'll see. This isn't your father's rodeo. That man keeps dying, and then always comes back to life. Don't worry about Ava and Flynn. We're going to find them. I promise. Look, there's no time left to lose. Ruel, do those tiles there look familiar? They're the same type as the ones you had in front of you. Cara, ai que cena maravilhosa, eu adoro esse tipo de ceninha, né? Cara, eu já falei, eu gosto de simplicidade, não é ó Big Brain, mas eu gosto muito dessa simplicidade, principalmente mostrando a consciência dos escritores naquilo que eles estão escrevendo, que eles estão com domínio dos seus sentimentos. É isso, eu quero ser dominado, me faça sentir, escritores, me faça sentir o que vocês querem que eu sinta. E aqui é perfeito, tá vendo aqui, ó? Por isso, é essa cena que faz a cena da fake morte ser boa e a cena do Adamai ser apelativa. Tá vendo qual pontinho? Muito bom mesmo, né? E aqui a gente tem o arco lá do infiltrado, basicamente, que é o infiltrado aqui, que vai ser muito importante. E o arco do infiltrado, o bichinho que copia, que vai se passar pelo Ruel. Acho que eu vou mais rapidinho aqui, porque senão isso aqui não vai terminar nunca, eu já tô até cansando. Já tô cansando aqui. Episódio 9, lá, esse episódio aqui, pô. Esse episódio aqui, deixa eu só pegar um negocinho aqui, esse episódio, que é o do arco do Sadita, se conecta com o arco do Ogresh. Caba, que ódio do arco do Ogresh, velho. Como eu tenho uma raiva de ter lido a Wiki depois que eu li. Nossa, o arco do Ogresh, de verdade, mano, tinha potencial de ser a melhor história de Wakfu como um todo. O arco do Ogresh é uma história melhor do que tudo aquilo que foi apresentado em Wakfu. Lê do futuro e melhor até mesmo do que a 4ª temporada, tá? Em quesito de história, complexação, drama, tudo, tá? A Ankama, ela tem que fazer um filme, ela tem que fazer alguma coisa pra abordar de maneira decente o arco do Ogresh, tá? Tá bom? De verdade. Precisa mesmo, tá, Ankama? Seus safados, tá? Então vamos direto aqui pra gente não ficar com o vídeo gigantesco, porque eu realmente gostei disso aqui. Porque aqui a gente tem o primeiro conflito, as primeiras traições e blá, blá, blá. Dramalhão. E dramalhão do bom, tá, gente? Pelo amor de Deus. Porque aqui, ó, toma flechada. E olha aqui, tá vendo, ó? Aquilo que eu falei, de quando os membros, pela conexão, eles sentem, tá vendo? Aqui, ó. Então se ele tivesse morrido sentindo aqui. E não só isso, ó. Ó. Cadê? Vamos. Ah, não. Eles seguram isso daqui. O punch pra puxar pra cada episódio tá muito bem feito. Só o do episódio 1 que é ruim. Tá vendo aqui, ó? Aí a gente tem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? E o poder. E a partir daqui é a reta final da história. Simples, né? Se vocês pegarem, é muito simplinho. Muito simples. Por isso que eu falo que isso aqui é um acelerador que é literal, ó. Que é um acelerador de trama que funciona muito bem. O meu único medo é por causa desse bebê, como ele já se mostrou ser super mega poderoso, até mais poderoso do que a Lili, é a Lili ficar meio de lado, né? Dá um medinho.
Dá um medinho, né? Porque a empresa não tem um histórico assim de power scale tão coisado, né? Aí vem aqui, aí a gente tem um arquinho aqui, tá de reestruturação do Adamai, e blá, 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 blá. Tá vendo aqui, ó? E temos aqui o arco final, basicamente aqui. E aqui ele sendo a melhor família, melhor pai, melhor mãe, foda-se, muito bom aqui também. Ah, mas todas as interações aqui são maravilhosas, né, ó? E esse simbolismo é do caraca. O único... Ó, aqui, tá vendo, ó? E é isso que eu tô com um pouquinho de medo, tá? E é isso aqui que eu tô com um pouquinho de medo. Lê por quê? Olho verde, cabelo do pai. O menino, o Crispim, não tem olho verde. Os dois têm olho do pai. Qual é o simbolismo que vai estar aqui? Será que ele será um semideus? E ó, Kra? O que isso está sendo preparado pro futuro, né? Lê, isso pode ser nada. Acho meio difícil porque o simbolismo da história tá ficando bonzinho. Não acho que eles vão estar só... Pode ser simplesmente, principalmente dada a importância que esse bebê teve, né? Seria muito foda se ele tivesse essa dissonância dele ser literal um arqueiro, não um lutador. Mas claro que aí vai depender muito do que vai ter no futuro. Não tem como saber. Mas esse simbolismo aqui dos olhos... vamos só ver o futuro, tá? Vamos só ver o futuro. Aí temos aqui, né, o draminha, babababá, e vamos agora pro arco final. Vou até colocar direto no EP13, pra gente falar finalmente do nosso vilão. O Oropo é um vilão bom, é um vilão bem escrito, só que eu acho ele desnecessariamente complexo, tá? Desnecessariamente complexo, não gostei e não gosto do... Era eu, Barry, era eu. Quando você foi pegar ônibus, o ônibus tava e o seu cartão tava sem saldo, era eu, Barry. Não gosto, tá? De verdade. Foi tudo. É uma forma de elencar o vilão de uma maneira muito super importante, de uma maneira meio artificial, e eu não gosto disso. Lado bom, há uma leve chance de interpretação de que ele não planejou o Agreste, que ele não planejou tudo. Ele é só consequência, dado a existência dele, meio que, sabe, eu vou tentar mudar o passado, mudar o futuro, e aí tudo acaba se fazendo. Há essa linha de interpretação, né? Não é que ele planejou, aqui ele é o culpado. É um pouquinho complicado, porque para ser complicado, é legal ser complicado, mas por dar essa chance de interpretação que eu não gosto, fica meio complicadinho, tá? Lê do futuro aqui, sim, saiu o episódio especial dele lutando contra o Grugaloran, e é exatamente isso que eu falei. Ele não planejou tudo, tá? Não, ele é a consequência de tudo. Então, lado bom, a minha interpretação estava correta, lado ruim, tá no ova. Complicado. Mas, sim, então a minha interpretação lá tá certo, melhor assim, mas é chato ficar lançando ova pra consertar coisa, né? Claro que se você já gostou, o ova só adiciona. Mas é aquela coisa, né? Você não pode fazer só pra quem já tá psicopático na sua série. Principalmente num vilão que é tão importante. E aí a gente tem toda a construção dele com o romance. Acaba. É aquilo de... Não ligo pra luta. Acho que aqui é a única luta de Wakfu que eu não ligo de verdade. Que eu caguei pra luta. Se cortassem a luta inteira e jogasse ele só pro Megazord, e essa ceninha aqui, ó, essa ceninha, daquilo que eu falei da construção dela, máximo de cena, da inocência da criança sendo destruída, pra mostrar a maldade, a real maldade dele está além do seu egoísmo, mas também na sua, do que o objetivo cegava a ele, para ele tava tão focado em ter um propósito, que o propósito que ele teve de verdade, ele não conseguiu mais ver, do tão cego que ele estava, que é basicamente dois cegos guiando um ao outro. Muito bom. O personagem na luta é minha, só que na escrita é realmente interessante. E o que ele é uma versão do Yuko. É uma versão temporal, criada a partir do fluxo temporal de uma ramificação dos Heliotropos. Basicamente, eles são versões alternativas de universos paralelos que foram jogados através do tempo e que se conectam através de si mesmos. Então, eles são variantes do Yugo, como se a realidade tivesse sido pensada e destruída, colocando variantes do Yugo através do universo e do tempo. Tá, entendeu qual é o pontinho do que eu tô falando? É isso, basicamente. Então, Lê, você tá enchendo a linguiça demais pra falar que é uma versão corrompida do Yugo. É exatamente isso. É a versão corrompida do Yugo. É bom. E ser desnecessariamente complexo é legal. Porque o personagem, ele é um hipócrita. O personagem não se entende. O personagem, ele é pra ser dissonante. Nada melhor do que a sua própria origem ser dissonante mesmo. Então isso é legal. Já falei do que eu não gosto. Então é interessantíssimo. Porque como o personagem, ele é complexo, ele é quebrado, ele é um fragmentado, ele agir dessa maneira é congruente com o que o personagem é. Alguém que tá tão quebrado que
ele é alguém que está vendo o mundo por uma janela trincada, por trincos e garranchos, que mesmo que está na frente dele é óbvio e nítido, ele não consegue ver. E teve que levar tudo até as últimas consequências de tão cego que ele estava. Porque ao invés de se tornar ele queria se tornar outra pessoa. E essa é a jornada dele e deles. Cada bom, tá? Complexo. Ah, Lê, faltou 20 minutinhos. Não sei se faltou 20 minutinhos, né? Eu acho que o que faltou foi uma luta melhor. Eu acho que faltou é o simbolismo da luta final. Tá um pouquinho melhor. O único simbolismo interessante da luta final é a menininha mordendo aqui. A única coisa, o resto é meio, né? Megazord meio chato. E como ele é vencido, amigo, é lindo, tá? É lindo, é poético, Nossa, ela apostou e ela tava certa. Você não se entende, mas eu acho que você vai saber, você vai se entender, você vai sentir. Tá aqui, ó. Pum, tá vendo aqui, ó? Um ser abandonado, pum, entendeu? Porque ele volta. É muito bom porque questionou a falsa verdade dele com a verdade que ela tinha percebido. Você quer destruir o mundo? Você quer o quê? O que você quer? Nossa, muito bom. Aí ele fez a bomba de Wakfu lá para destruir o reino dos deuses. Aí ela pega todo mundo que ele deveria, né? O futuro, porque ele tava morrendo, né? Então basicamente era uma missão suicida. Em vez de viver, ele tentou ser importante. E ela joga todo mundo pro reino dos deuses. E agora? Vai fazer o seu objetivo ou ter o seu último momento? Aí ele volta. Ah, muito bom. Texto muito bom. Aquela coisinha de... Até esse personagem que tem alguns errinhos, o texto dele... É chato. O visual não tá congruente com o texto. É chatinho, né? Mas tudo bem. A gente passa paninho. Passa paninho porque eu gostei muito. Passa um paninho. Faltou aqui, ó. Faltou texto. Faltou, tá? Faltou um pouquinho de texto. Faltou alguma coisinha aqui pra esse casal aqui. Faltou. O que faltou? Lê? Sei lá. Uma confissão. Alguma coisinha. Faltou alguma coisinha. Eu não sei o que. E, pum. Termina aqui com um plot twist filha da mãe, né? Pra promessa. Vamos ver a quarta temporada, que finalmente eu vou assistir, tá bom? Opa, pessoal, né? Esquecemos de novo, infelizmente. Pra falar sobre a questão de mistério, né? Eu citei isso lá na temporada 2, se não me engano. Esqueci de fazer isso no vídeo. Eu tava meio emocionado, porque eu gosto mesmo dessa terceira temporada e acabei esquecendo. Que é basicamente a construção do mistério de quem era o Oropo, né? E se tinha algum mistério, e eu gosto muito. Talvez se você achou que... Não, eu não achei que era mistério, pô. Olha que loucura, o Oropo, versões alternativas do Yugo que se criaram quando ele usou os 6 Dofus sem saber que era a manifestação dele encontrar outros iguais a ele, do fundo da alma dele, que aí os Dofus foi igual se fosse um desejo do subconsciente, bum, criou eles e jogou eles através do tempo. Como é que a gente era pra saber disso? Não era pra você saber disso, pelo amor de Deus, pessoal. Obviamente não era pra vocês saberem disso. A questão é como você criava e dava as informações te condicionando a chegar perto. Por exemplo, você saberia que seria o quê? Que seria um Heliotrope. Que seria alguém da raça do Yugo ou análogo da raça do Yugo. Por que, Lê? A gente pode vir da forma... Porque primeiro nós temos o Adamar chamando ele de irmão. Olha que interessante. Ah, mas eles chamam todos de família. Mas o Adamar é estranho. Naquela cena onde o Adamar ele tá lá usando lá o Eliacubo, aí o Oropo usa os poderes do Eliacubo e dos Dofus. Só os irmãos podem usar os Dofus. Acho que isso é falado lá nos ovos do Agreste. Só os irmãos podem usar os Dofus Eliatrope. Optam. Já tinha mostrado. Poderia ser o quê? Um outro irmão do Yugo. Poderia ser uma versão do tempo. Poderia ser qualquer coisa. Mas o que a série te colocava nesse mistério é te condicionar para ir próximo, para ir na condição. A porta fechando e mostrando o dragão lá no ovo junto com o outro, com o Eliatrope. Então eles iam te condicionando para ir chegar perto, para quando a revelação fosse dada, ela fizesse sentido. Ah, Lê, então não é bem mistério, né? Então seria mais a construção da ansiedade daquilo que você não conhece. Se você não quiser chamar de mistério, você pode colocar como construção do não saber, ou se você quiser colocar como informação oculta. Mas eu acho que é realmente mistério, a estrutura é mistério, e eu acho que é bom exatamente porque a obra coloca esse mistériozinho, coloca essa construçãozinha e vai te dando pinças. Tanto que quando você reassiste, e isso eu gosto, tá? Obras que colocam características para quando você reassistir elas, você ter mais características para absorver, eu gosto muito. Como eu falei lá da segunda temporada dos episódios do Gobble. Eu gosto muito disso daí, tá? Gosto muito disso daí. E fica melhor. Tanto que, e por que eu esqueci? Porque é tão natural as informações
E é como eles vão colocando as coisinhas do Oropo pra ir colocando, tal, que quando aparece, pum. Então eu não fico frustrado que eu não peguei, porque não era um mistério tipo assassino. Ai, quem é o assassino? Não, não é esse tipo de mistério. Não é resolva o mistério, é, entre aspas, sinta o mistério. E eu gosto realmente disso, e é um domínio eles fizeram muito bem. E vamos agora falar um pouquinho de spoiler, porque eu falei lá que eu senti. Ai, Lê, faltou 5 minutos, 20 minutos. Não é que faltou. Não, faltou uma frase. Aqui, ó. E é uma ceninha da 4ª temporada, mas se preocupa, não vai dar. Não vai dar de chablau e ninguém, até é bom pra. I love you, Echo. After all the years we spent together, it's a beautiful ending, right? This is the perfect goodbye. Viu? O que faltou? Faltou o quê? 30 segundinhos. E eu nem digo faltou. Eu coloco mais culpa realmente da luta final. Lê, por quê? Isso era óbvio. Sim, era óbvio. Mas a obra, até então, ela não se colocava tão sutil para o que foi feito naquele final fazer sentido. Você fica sentindo realmente, faltou alguma coisinha. Não porque eu não entendi, porque era óbvio. Mas você realmente sente que faltou algum temperozinho naquele final. E dado, como eu falei, não é um final, naquilo dali, obviamente aquilo não era o final, faltava alguma coisa, era isso daqui. Aí depois eu não vou falar mais do resto. E por que esse Eu Te Amo faltou tanto? Porque era óbvio. Por exemplo, eu não gosto de ficar explicando cena assim, cena subjetiva desse jeito aqui, porque eu sei lá, fico me sentindo com aquele cara que faz resumo falando coisa óbvia. Porque Madame Echo não foi junto com as penas? Por que ela ficou? Pensa aí comigo. Por quê? Acho que você já sabe, né? Porque o Oropo, ele tava se vingando. Ele tava com raiva. Tanto que ele já entendeu, já percebeu as hipocrisias dele lá quando a Malha fala. E quando ele vê a Malha com o Yuga, ele fica puto de novo e age de novo. Então, se ele ia fazer... Já que eu não vou ganhar, vai todo mundo perder. Não vai nem quem ganhar, nem quem perder. Vai todo mundo perder. E ela ficando lá, tanto por isso que ele entra no portal pra se vingar mesmo. Aí, dane-se, o plano vai dar errado. Vou fazer o meu final. Aí ele percebe, se arrepende. Aí ele... Peraí, mas eu tenho pra onde voltar. E ele volta. Tá vendo com o pontinho? Então, esse Eu Te Amo faltou muito na 3ª temporada. Graças a Deus, tá na 4ª. E já pra falar um pouquinho aqui, que já editei, tô aqui editando o vídeo da 4ª temporada. E tem uma coisinha aqui muito interessante, que eu não falei, que parece que a 4ª temporada veio pra fazer as minhas respostas. Tem 3 alternativas principais, que é o quê? A série, ela é muito consciente no que ela tá fazendo. E o que você sente, a série fez pra você sentir. Ou a série tá muito boa em consertar os erros dela. Ela percebe, a gente errou aqui, vamos consertar. Então a série é autoconsciente o suficiente, os produtores são autoconscientes o suficiente para ver aonde eles erram, ou ver aonde faltou algo e consertar no futuro. Como improviso. Tem esse videozinho aqui que eu falei sobre One Piece, a arte do improviso e tal, que é esse negócio de tudo planejado, não é essas Coca-Cola toda. Tem esse vídeo aqui que eu react, dá uma olhadinha lá para vocês verem. E ele, aonde que isso é ruim? Adivinha, não é ruim. Essa cena, sabe por que essa cena não está na 3ª temporada, é ruim? Não porque, não faz sentido, sabe por quê? É uma questão de texto, é uma questão de visual. A série se fez visualmente instigante, onde você via as coisas, e você não ver, falta um temperinho. Falta esse temperinho que estava aqui, e eles consertaram. Agora é saber se estava planejado, ou se eles perceberam e foram colocando. Independente da resposta, ou ser um pouquinho de tudo, tava planejado aqui, como a gente viu, mas aí eles acharam que seria o suficiente não falar, o Oropo não falar, deixar em aberto se o Oropo tinha ou não, porque fica até poético. Será que o Oropo realmente amava ela? Será? Aí na 4ª temporada eles decidiram não deixar em aberto. Tudo bem, decisões criativas, eu gostei mais assim. Se não fosse aberto assim, nenhum problema. Mas isso foi importante para continuar o arco do Oropo e na 4ª temporada. Então, legalzinho. A questão é dessas cenas e da 4ª temporada, que é uma reinterpretação. Por quê? Quando eu falei aquilo, eu não tinha assistido a 4ª temporada. Agora que eu assisti, eles fizeram isso consertando o que eles fizeram ou já estava tudo planejado? E qual o problema? Só tem um problema quando a série acabar. Porque se você ficar toda na próxima temporada corrige, quando é que chega a ficar perfeito? Quando aí terminou a 5ª temporada, que vai ser a última. Ficou alguns errinhos. Vai consertar como? Tá vendo qual pontinho? Vai consertar como? Tanto que o final da 4ª, que eu já assisti, tem um mangá continuando. E esse mangá vai ser contemplado na 5ª temporada ou vai só pular?
mais um time skip de 5 anos, 6 anos. E aí? E qual é o erro específico ali? Pô, meu, isso é simplesmente um universo expandido. Assim, ó, tem várias séries que fazem isso e fica bom. Sim, isso não é um erro, pelo amor de Santo Cristo. Tô falando que, dado ao que o Akifu é, isso pode ser um erro. Por quê? Por causa do terreno que foi tão bem trabalhado. Me diz, o que é um Dofu? Se você for ler o mangá de Akifu, o que continua a 4ª temporada, o que é os Dofus heliotrópicos, o que é os Dofus do dragão, o que é o Akifu, o que é Era Dofu? E os filmes, que também são do universo. Você assistiu Bestiale? Não, né? Essa estratégia de corrige num OVA, por exemplo, o OVA do Oropo, de corrige num OVA, se a lore fosse... se fosse a lore e o mundo fosse igual ao Avatar, seria igual aos livros, tá uma porrada de livro de Avatar. Falando lá da mulher do ar lá antes do Aang, da outra lá da Terra, do cara que morreu no vulcão. E tudo isso é um extra, porque o que foi servido na linha principal já era bom por ser. E o Akifu, ele não consegue. Tanto que talvez o que gere mais frustração na 4ª temporada, que aí eu não vou mentir não, porque eu não tinha expectativa nenhuma, tá? Eu não tinha expectativa nenhuma. Graças a Deus eu não tinha expectativa nenhuma do Inglorium. Mas o que pode gerar mais frustração na 4ª temporada foi respondido no mangá. Que eu achei foda. Mas se você se frustrou na 4ª temporada, você vai ficar puto porque isso só foi respondido no mangá. Tá vendo qual pontinho? Do que a empresa tá errando nesse sentidozinho aqui? É porque ela tá indo para uma estratégia que ela não tem terreno. Se a lore estivesse bem estabelecida, se, por exemplo, os ovos fossem de fácil acesso, se os mangás fossem de fácil acesso, se tivesse tudo na Netflix, por exemplo, tudo dublado, igual tem na Netflix lá, os caras separam temporada 1, temporada especial, tá tudo numa ordem mais cronológica, pro público mais comum. Legal. E, de novo, se a primeira temporada fosse boa, fosse muito boa, principalmente no comecinho, e tivesse lore, nem que a lore tivesse vindo na 2ª temporada. Exemplo, sabe qual é? O mangá de Akifu, depois da temporada 2, é o que mais desenvolve lore. Se você ler, você sabe. Tanto que tem uma saga inteira naqueles 4 volumes, que é literal só lore. Nem aparece o pessoal principal. Então, essa estratégia da empresa de corrige na próxima, corrige no OVA, igual eles fizeram com o Oropo, é bom pra mim que já sou fã. É bom pra mim que lia o Wiki. Mas pra quem é aquele fã mais casual, talvez você esteja frustrando ele desnecessariamente. Nem todos os personagens, por exemplo, são igual por exemplo, o Nox. O que eles fizeram com o Nox, por exemplo, os ovos do Nox, é um extra, porque o Nox já funciona pra caraca. E o OVA só... Então pensa que o Nox não era o Nox, não era tão bom quanto o Nox, e o Nox virou o Nox depois do OVA. Meio sacanagem, não é? Tipo, beleza, ele fica um personagem incrível depois do OVA. O OVA é literal algo adicional, tá vendo? A pessoa não assiste e não gosta mais do personagem. Então isso eu acho meio sacanagem, sim. E quem estiver assistindo mais pro futuro... Lê, por que você não tá falando isso da 4ª temporada? Porque eu só vou descer elogio na 4ª temporada, vou descer então elogio na 4ª temporada e também para preparar vocês. Porque o review da 4ª temporada tá difícil, viu? Diminuir aquilo dali, socorro. Muito obrigado. E a pegadinha do vídeo, que eu tô meio que o cara defendendo... o Akifu é uma série episódica e tá tudo bem, quem não gosta porque não gosta de série episódica. Não, talvez você possa sintetizar nisso lá na primeira temporada, porque basicamente na primeira temporada eu reclamei que os episódios episódicos não eram tão bem feitos e eu elogiei muito os episódios episódicos da 2ª temporada. O problema é, você pode ter pegado achando que eu gosto de série episódica. Eu gosto. Só que tem uma coisa, eu gosto mais de séries contínuas, de séries com arcos de construção contínua. Ou seja, eu prefiro sim o que o Akifu se tornou, mesmo, como eu falei lá nos ovos, eu sinto falta de episódios mais lentos, não porque eu quero episódios episódicos de volta, mas é porque a monotonia e a reflexão e o timer mais lento que episódios episódicos podem gerar, seja para aventura, reflexão e blá blá blá, arcos dramáticos, como eu falei nos ovos, eu sinto falta. Então, peraí, Lê. Então você tava defendendo a série episódios episódicos da série, mesmo você não gostando tanto? Sim, basicamente, porque existe uma diferença onde você tolera uma série episódica e você gosta de séries episódicas. E qual a diferença? Basicamente vamos lá, quem reclama que série episódica, os episódios episódicos são fillers. Se você reclama que os episódios episódicos são fillers, ou seja, independente se o episódio episódico for incrível, for maravilhoso, o que você quer é a trama contínua. Então não importa se o episódio for 10 e a trama contínua 8, você não vai querer o episódio episódico. Essa é a principal diferença. E agora, como na 3ª temporada, a gente viu um esplendor disso nos ovos. Acabou o episódio episódico. É uma trama contínua. Os episódios é uma trama de começo. No comecinho, os arcos dos personagens já iniciam. No final, eles terminam. Ainda
cria arco pra ser desenvolvido na próxima temporada. Por isso que eu falei que eu gosto dessa terceira temporada, mas o meu viezinho aqui é porque essa temporada é muito preset. Você vê nitidamente que era pra ser parte 1, parte 2, ou uma temporada inteira que foi dividida em 2 partes, então eu gosto, mas fica muito refém do que ela vai se tornar. Então é isso. Então, só porque a partir de agora não tem mais episódio episódico, muitas pessoas vão gostar só por causa disso. E como eu acho que eu não sei se eu falei, mas muito provavelmente muitas pessoas vão gostar dos Ovos do Agreste porque não é episódico. Vamos dar um exemplo pessoal meu. Porque eu não gosto de K-pop Demon Hunters. Porque é um musical medíocre. E eu não gosto de musical. Então, para mim, tolerar um musical, ou ele tem que ser, no mínimo, para eu conseguir terminar bonzinho, competente ou maravilhoso. Como é o meu filme favorito, como é o Corcunda de Notre Dame, como são os clássicos da Disney. Os filmes perfeitos. Só que se para você gostar de algo, esse algo tem que ser perfeito, você acha que você realmente gosta desse algo? Então muitas pessoas podem falar que a partir da terceira temporada a série fica maravilhosa. Não, é porque a partir da terceira temporada a série fica com cara de cartoon atual. Basicamente, fica com cara de cartoon atual, não fica... Fica com cara de cartão atual, é isso que eu posso falar. Ou seja, por quê? Não é porque obras retilíneas são melhores. Mesmo preferindo obras retilíneas, adivinha? É difícil pra burro, como eu falei. O que Avatar fez é difícil pra burro. Se até Avatar, que é quase um dos auges da escrita para séries infantis juvenis, com episódicos super divertidos, e uma trama retilínea que tá quase no mesmo nível das obras episódicas, hoje em dia... E se você está duvidando, é só você pegar as discussões que as pessoas estavam tendo quando lançou o live action. O pessoal elogiando o live action porque não tinha os filhos da obra. E você nem adianta você falar, ai, é uns gatos pingados. Se você der qualquer discussão, você vai ter esse tipo de coisa. Porque as pessoas querem otimizar o tempo, as pessoas não querem dar tempo pro tempo, as pessoas querem apenas a reta final. As pessoas não querem, entre aspas, se divertir, as pessoas não querem ver a jornada, as pessoas querem chegar no final. Otimização de conteúdo, efeito TikTok, a gente pode reclamar de um monte de coisa. Mas um fato é, obras episódicas estão morrendo não porque elas são ruins. Não porque as pessoas preferem, mas porque é difícil pra burro você ser consistente. O que Apenas um Show fez, o que Apenas um Show fez, o que Hora de Aventura fez, o que Steven Universe fez, é difícil pra burro. E as pessoas estão querendo fugir disso hoje em dia. Nem que você faça uma obra, tipo, que ela tenha episódios episódicos, mas seja tipo um episódio episódico, um episódio de trama, um episódio episódico, um episódio de trama. Entendeu? Dificilmente uma obra que seja infanto-juvenil, claro, a gente pegar Sonic X não, Sonic, aquele Sonic com o Knuckles bobado. Obras episódicas estão sendo colocadas hoje em dia só pra criança, o que reforça que a obra episódica animada é pra criança, então a gente tem esse sofrimento. Então só porque, a partir de agora, a obra não é episódica, mas muita gente vai gostar. Muita gente tem capacidade de gostar, por exemplo, do Ogreste, dos Ovos do Ogreste, que eu não gosto tanto, só porque não tem mais episódio, entendeu? Um pontinho? Por quê? Porque quando uma obra não é aquilo que você gosta, mesmo se ela for bem feita, na sua cabeça você ficaria, nossa, seria muito melhor se não fosse, sabe? Esse pontinho. Então, por isso que a partir dessa terceira temporada, fica mais fácil de recomendar e muitas pessoas vão acabar gostando. Lê, você acha que nessa terceira temporada aqui, o Wakfu fica indiscutivelmente bom? Sim. Mas não quer dizer que a pessoa vai gostar. Tem várias coisinhas aqui que talvez a pessoa não goste. Mas em específico nessa terceira temporada, ao contrário dos Ovas, eu acho muito difícil a pessoa não gostar mesmo. O que pode acontecer é muita coisa. A pessoa não gosta do Percy, a pessoa não gosta da Malha, a pessoa gosta de um romance bem construído, e esses romances que a obra tá colocando é muito jogado, muito do nada. Talvez isso a pessoa não goste, mas sem dúvida ela vai acabar se divertindo. Talvez ela não goste da reta final, mas ela vai acabar se divertindo. Então, a partir daqui, acho muito difícil a pessoa detestar. Tipo, no máximo, a pessoa leva com a barriga. Por quê? Porque até agora, por exemplo, não se existe nenhum app, nenhuma saga de Wakfu, o Ogreste tinha esse potencial, mas infelizmente foi jogado fora, nível Hora de Aventura. Nenhum. Não tem nenhum app nível Hora de Aventura, nível Apenas um Show, nenhum. Lê do futuro aqui, eu não posso falar isso da quarta temporada. Puta que o pariu, a quarta temporada é um absurdo. Eu nunca acharia que a Akama poderia fazer o que eles fizeram na quarta temporada. A quarta temporada... Ai, quando eu for falar dela aqui, amigo, vocês vão ver, eu acabo mais emocionado do mundo parecendo uma criancinha. E a quarta temporada é no meu mais alto nível crítico de todos, assim, dos últimos anos. E mesmo assim, eu ainda amei essa bodega, não achei que ia ser tão bom assim, não. Voltando. Então, você não tem esse nível. Então, se a pessoa quer que o Wakfu foi vendido pra ela como uma Hora de Aventura, como... Apenas um Show, um Mundo de Gumball, um Steven Universe, sei lá, a menininha lá que também é baseada em Super Saiyajin lá, acho que é Anfíbia.
Nada na série é tão consistente ou tão catártico quanto essas obras. O Wakfu, se essas obras são 10, o Wakfu, nesse seu auge aqui da terceira temporada, que eu ainda não assisti a quarta, é um nota 8, enquanto essas obras são nota 10. Então, se você vende um nota 8 como nota 10, a pessoa vai sentir que tá faltando alguma coisa e vai dar, em vez de 8, 7, 6. Então, é meio perigoso você recomendar. E não tô apenas falando, tipo, porque é bom, porque agora não é mais episódico. Episódico, na verdade, isso daí eu tô falando só pra pessoa que não gosta de obra episódica. Porque se você gosta, foi igual eu. Não gosto aqui porque os episódios episódicos não são tão bem feitos. Ao contrário, eu queria que os episódios episódicos da primeira temporada fossem igual da segunda. É isso que eu queria. Por isso que eu não gosto deles. Tá vendo qual o pontinho? Então, com considerações finais, temporada muito boa. Muito boa mesmo. Divertida. Isso aqui só não é perfeito, pelo que eu já falei, com uns 3, 4 errinhos. Sinceramente, 3, 4 errinhos, uma sériezinha assim, com mais construção, é bom. É bom. Talvez só se você não gosta desse melodrama. Talvez você não goste. E, infelizmente, ainda é a terceira temporada, né? E a primeira temporada não é tão gostosinha. E é muito dissonante, né? É muito dissonante a segunda pra terceira. Você pega a segunda e pula pra essa terceira, putz grila. É muito dissonante. Muito diferente. Mas é pro fã que cresceu, né? Pro fã que cresceu. Só que eu, sinceramente, é uma tortura, tá? Esperar a quarta temporada é uma tortura. Porque esse final aqui não é final, pô. Isso aqui não é final, mas nem ferrando. Não. Eu só não consigo colocar isso daqui como negativo, esse final, porque eu realmente não consigo ver isso aqui como negativo. Isso aqui é um ponto neutro. Eu só consigo ver isso aqui como negativo se a quarta temporada for ruim. Medo, mas vamos lá. Então, boa construção, bom desenvolvimento de personagem, bom desenvolvimento do vilão, claro que dado algumas coisinhas, bom desenvolvimento de personagens secundários bons, novos personagens do novo núcleo sendo construídos e colocados, e os personagens antigos tendo seu momento e tendo a sua projeção. E, olha, mas tem um erro aqui, tal personagem já desenvolvido, e são 7 para a próxima temporada. Então esse final aí aberto é bom, porque deixa óbvio que o que não foi trabalhado são 7 e eles estão indo para o mundo dos deuses. E pelo que parece, o mundo dos deuses está destruído, ó. Tá destruído, tá vendo aqui, ó. E como isso aqui é muito baseado em templos gregos, né? Em templos gregos, simbologia grega, não duvido não ter ninguém aqui e ser o deus dos mortos. Por quê? Um dos tropos do Oropo os deuses não ouvem as nossas orações. E seria muito poético. Por quê? Os deuses estarem mortos, não existir Deus. Deuses antigos ou Deus alienígenas nessa interpretação? Sim, não ter Deus nenhum. Todos eles estarem mortos. E aqui ter, sei lá, alguma porra de alguma entidade que matou todos os deuses, eles vão ter que lutar contra essa entidade. Sei lá que vai ter que essa porra aqui. Mas dado aqui que tá tudo destruído, pode ser isso aqui, não ter Deus nenhum aqui. E por quê? E por que você acha isso? Por 2 motivos. Pra justificar essa porra desses deuses não estarem na história. Por quê? Aí vai o que eu li da Wiki. Os deuses eram muito ativos. Só pegar o plano dos deuses com o Ogreste e os deuses serem esses deuses lá da época do Ogreste. Ou será que os deuses morreram? O Ogreste matou os deuses? Será? Acho que não, mano. Não. O Ogreste não matou os deuses. O Ogreste não matou os deuses. Ele venceu os deuses que desistiram porque não conseguiram vencer o Ogreste e voltaram. Então, não tem Deus nenhum aí nessa porra. Não duvido. Ou talvez os deuses seja aquele tipo de... Por causa do Ogreste, os deuses estarem enfraquecidos. Porque basicamente é dito lá que... por causa que... Dado ao panteão, muito provavelmente os deuses só existem naqueles que os acreditam. Por causa lá do Goltard, que ele perde o braço e blá 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 blá. E blá 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 e volta, tal. E como é algo de link de crença, dá pra ter isso também. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Expectativa? Nenhuma. Eu já falei, eu não tô mais na idade, nem no saco pra criar expectativa, pra ficar criando teoria. Eu tô fazendo aqui só por causa... Olha tudo que eu tô elencando por causa de um único frame, velho. Aí não é isso. Aí todos os deuses estão aqui e vai ser tipo... Eles estão presos aqui e vai ser um Battle Royale de deuses. Aí eu vou ficar frustrado. Ou eu queria que fosse um Battle Royale de deuses pra ver todos os deuses. E não vai ser isso, vai ser outra coisa. Aí eu fico bravo com isso. Eu acho muito mais proveitoso, em vez de criar expectativa, saber experienciar o que a obra está querendo me dizer, o que a obra está querendo me fazer sentir, e eu jogo a partir disso se vai ser bom ou se vai ser ruim, tá? Então só isso, muito obrigado e até a quarta temporada. Até nada, já assisti, né? A quarta temporada eu já assisti 3 vezes, que pariu, eu não tenho nem a menor ideia, porque eu já assisti o vídeo e pensa tô parecendo um garotinho, velho. Tô parecendo um garotinho, eu amei demais, né? Eu amei demais, principalmente a área simbólica, velho. Esse cara caprichou muito no simbolismo, na semiótica, muito bom na conexão. Nossa, a quarta temporada acaba do céu. Então prepara pra quarta temporada. Essa terceira aqui é realmente muito boa. Então bora, né?
Espero que vocês tenham gostado. Meio triste que a única coisa objetivamente boa em Wakfu é só a terceira temporada, meio chato, e a quarta temporada é quase que perfeita, mas ainda você tem que passar pela primeira, pela segunda, pela 2.5, pela terceira, né? E eu até já fiz alguns reacts, eu já consegui achar algumas pessoas que não gostaram da série como um todo, até mesmo da quarta temporada já falei com o pessoal. E é só sistema de consistência, é só consistência. Só que aí consistência de técnica é muito subjetivo. Mas tudo bem, então bora lá pra quarta temporada. Quando sai? Sei lá.